Eu quero aproveitar com vocês alguns minutos para nós termos três verdades da palavra de Deus, para nós termos um coração mais missionário. Só que eu queria falar com você da experiência que eu tive dia 8 de julho, terça-feira, 8 de julho de 2014, semifinal da Copa do Mundo FIFA 2014, no estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão. Fui lá no Mineirão, é a marca do nosso povo mineiro. Meu Brasil, o país do futebol. Nesse trágico dia, minha esposa e eu pudemos assistir ao que ficou conhecido na história do futebol mundial como Mineiraço, o pior desastre e vexame da seleção brasileira de futebol em toda a sua história. A repercussão do resultado foi devastadora sobre todos os brasileiros. Parecia um pesadelo. Caras de espanto, lágrimas, decepção, zombaria, tristeza. Segundo o canal ESPN, a partida foi o evento esportivo mais comentado nas redes sociais na história da internet. Vamos sofrer um pouco? Vamos olhar umas fotos aí, passa para mim, ó. As fotos desse dia, 8 de julho de 2014. Parecia um pesadelo, não é verdade? Está fazendo essas imagens. Confesso para vocês, deixa aí nessa foto. Confesso para vocês que fiquei ainda emocionado depois de 2 anos de ver essas fotos. Eu lembro que no dia seguinte era o começo de nossas férias. E nossas férias nós íamos passar na casa da minha sogra. O dia difícil viajar, gente. Eu estava triste, abatido, estava aéreo, sabe que você fica aéreo, mas está uma pancada. E essa tristeza me fez lembrar de uma tristeza por um povo. Um missionário que sentia tristeza pelo seu povo. Um missionário que sentia tristeza pelos seus compatriotas. Eu queria falar sobre isso, amor por nossa nação, amor por nosso povo. Eu quero que os irmãos abram comigo Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. E a mensagem vai ser breve, mas não deixa de ser a mensagem da palavra de Deus. Romanos capítulo 9. Não sei você, mas desde 2004, desde 94, e como criança eu venho acompanhando os jogos da seleção. E nesse 2014 foi difícil para mim, uma dor no meu coração. Mas nada se compara à dor que Paulo sentiu pelo seu povo. Eu queria falar sobre isso. Ao contrário do que nós planejamos, eu queria que nós saíssemos daqui amando as nações. Mas eu queria que nós saíssemos daqui amando o nosso Brasilzão, sentindo o que Paulo sentia pelo povo judeu, sentindo pelo nosso Brasil. Diz assim em Romanos capítulo 9, verso 1 ao verso 5. Acompanha comigo, por favor. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo do Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Capítulo 10, verso 1 e verso 2. Pedir a Deus para nós lermos a uma só voz. Capítulo 10, verso 1 e verso 2. Vamos
Vamos ler juntos? Todos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha aqui para mim, gente. Nós estamos lendo o capítulo mais polêmico de toda a Bíblia. É o capítulo preferido nas brigas entre calvinistas e arminianos. Se você for olhar um pouco mais para frente, no capítulo 9, você vai ver a doutrina da predestinação sendo explicada pelo apóstolo Paulo. Eu estou vivendo um tempo onde eu já passei dessa fase de ficar discutindo teologia com as pessoas. Mas eu tenho um grupo de irmãos, um grupo de colegas de ministério que aproveitam esse texto como armas para atacar as pessoas que pensam doutrinariamente diferente deles. É a verdade incontestável, está aí no texto, Deus fala claramente. Antes de ser Isaac e Jacó nascidos, Deus amava Jacó, e diz o texto que Deus aborrecia-se de Esaú. Então basta essa verdade. Agora as brigas de um lado para o outro eu não entro, mas não entro mesmo. Estou na fase de buscar o caráter de Cristo na minha vida, porque se você olhar esse texto e ficar apenas usando esse texto para poder combater uma pessoa que pensa doutrinariamente diferente da nossa igreja, ou daquilo que nós cremos que seja doutrina bíblica, e não ver o coração do apóstolo Paulo aí nesses versículos que eu li com você, é brincadeira de criança que você está fazendo. Porque esse texto nos fala de um homem que era apaixonado pelo seu povo, de um homem que desejava a salvação do seu povo, a tal ponto que ele diz o seguinte: se for necessário, eu me ofereço para ir para o inferno no lugar dos judeus. Está aí no versículo 3. Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, ou seja, destinado ao inferno, por amor dos meus compatriotas, por amor dos judeus, meus irmãos. É esse coração que nós precisamos ter. É isso aí que move a igreja na sua visão missionária. O desejo da salvação de vidas, não importando o preço que nós temos que pagar por isso. Lógico, o apóstolo Paulo nunca queria ir para o inferno, mas ele diz o seguinte: meu amor radical pelo meu povo é demonstrado na minha vontade, se fosse necessário, de me oferecer e me sacrificar em lugar deles. Como diz Moisés: perdoa esse povo, ou senão risca meu nome do livro da vida. O apóstolo Paulo fala assim: se eu fosse ver o desejo do meu coração, eu queria ir para o inferno para que outros pudessem ser salvos. Eu ficaria longe de Cristo eternamente, mas que meu povo fosse salvo. Então esse texto nos fala de um coração de um homem que tinha realmente um desejo muito grande e um amor muito grande missionário, movendo dentro daquele coração. Eu queria destacar 3 coisas, porque eu penso que esse é o propósito de Deus para a nossa igreja, esse é o propósito de Deus para a nossa vida, é que nós tenhamos um coração missionário também. Se você for olhar aí nesse texto, no versículo 1 ao versículo 5, capítulo 9, depois dos 2 versículos do capítulo 10, você vai ver que 3 coisas moviam o apóstolo Paulo. E eu queria dar essas 3 dicas para você, para que você também possa trabalhar isso no seu coração. Eu sei que tem gente aqui que quer ter o coração mais missionário. Nós temos trabalhado isso aqui nos nossos estudos bíblicos de quarta-feira. Um cristão que não tem amor pela vida das pessoas que estão perdidas sem Cristo é uma anomalia, é um estranho diante do ponto de vista do Novo Testamento. Uma pessoa que olha para alguém sem Cristo, sem salvação, e não sente o desejo, o amor por aquela vida, essa pessoa ainda está precisando de rever seu cristianismo, arrepender dos seus pecados e colocar seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, faz o meu coração um coração missionário. Então eu queria falar isso para você que deseja viver essa experiência no seu coração. Uma das coisas que vai fazer você ter seu coração missionário, e principalmente amar o seu povo, amar os seus compatriotas, como o apóstolo Paulo amava o povo judeu,
Está aí no versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Ele diz: digo a verdade e não minto. Digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo na minha própria consciência. Veja o que ele diz. Primeiro ele fala de Jesus, que ele estava em Cristo, e que o Espírito Santo confirmava esse sentimento, esse desejo no coração dele. Em outras palavras, olha aqui para mim, eu não estou sendo apenas romântico, eu não estou romantizando a missão, eu não estou falando de uma forma romântica, eu estou falando de algo que está entranhado dentro de mim. Eu amo meu povo, eu amo a minha nação, eu amo as pessoas que são da minha própria raça, do meu próprio sangue. Mas sabe por que eu amo de forma tão radical? Porque eu estou cheio de Deus. Eu estou cheio de Deus. Ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando o Espírito Santo, a minha própria consciência. Era algo enraizado, era algo entranhado no coração do apóstolo Paulo, porque ele estava cheio de Jesus dentro dele. O seu coração estava cheio de Jesus. É isso que ele diz no capítulo 2, verso 20 de Gálatas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele sentia esse amor tão grande pelo seu povo, pela sua nação, é porque o sentimento que ele tinha era o sentimento do próprio Jesus que estava movendo dentro dele. Nossa igreja tem que ter um coração missionário. Nossa igreja tem que amar o nosso Brasil. Nossa igreja tem que amar a nossa cidade. Nossa igreja precisa amar o nosso povo. Nossa igreja precisa amar o nosso estado. Mas o amor só será verdadeiro, não vai ser simplesmente romântico ou romantizado, quanto mais de Jesus nós tivermos dentro do nosso coração. O amor por outra pessoa, o amor por alguém que está sem Jesus, o amor por uma alma que está perdida aí fora, que você passa todos os dias e não consegue sentir nada por ela, vai começar a brotar no seu coração, e você vai começar a sentir incomodado por essas vidas, por essas pessoas. Quantas e quantas vezes, indo para a congregação nas sextas-feiras, são os dias dos programas das garotas e dos travestis aqui, depois da Polícia Federal. Quantas e quantas vezes passei livre os travestis e as garotas de um programa, e naquele percurso em frente clamando ao Senhor pela vida daquelas pessoas. As coisas começam a mudar dentro de nós, e principalmente nessa área, quando nós começamos a amar aquelas pessoas que estão sem Jesus. Quanto mais de Jesus eu tiver no meu coração, quanto mais de Jesus você tiver no seu coração. Sem Jesus mover a nossa vida, nós vamos viver uma religiosidade fria, uma insensibilidade com a vida de outras pessoas, e uma indiferença que não vai nos fazer nem atravessar a rua para falar de Jesus para a pessoa, para o nosso vizinho, para outra pessoa que está do nosso lado. Você tem que encher seu coração de Deus. Você precisa encher seu coração de Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo fala: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando o Espírito Santo na minha própria consciência. Isso estava enraizado no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava cheio de Deus, por isso ele amava as pessoas sem Cristo. Gente, hoje eu olho para isso e falo o seguinte: por quê? Por que aquele dia eu sofri tanto? Eu lembro que nós enfeitamos a nossa casa com bandeiras. Eu coloquei a bandeira na janela da minha casa. De longe dá para ver a bandeira do Brasil. Era a Copa no nosso país. Quando quando a Alemanha fez 3-0, a Mariana saiu. Eu vou fazer meu trabalho, acabou a Copa. E eu fui lá tirar a bandeira. Nesse período eu fui tirar a bandeira da janela, e quando eu voltei já estava 5-0. Eu falei: Jesus, o que aconteceu? E aqui parece que o mundo desabou. Hoje eu olho isso com tanta naturalidade. Com certeza mexe com a gente. Quem gosta de futebol, quem já foi marcado por Copas, como eu fui, a Copa de 94, sabe que isso mexe com a gente. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: essa dor, essa angústia,
esse sentimento de amor pelo nosso povo que nós sentimos nessa Copa de 2014 não chega nem perto da experiência que o apóstolo Paulo sentia todos os dias pelo seu povo, pela sua salvação, não porque perderam a Copa, mas porque estavam sem Jesus e eternamente afastados do amor de Jesus. É por isso que eu não concordo, meus irmãos, é que nós tenhamos mais prazer em participar das coisas desse mundo do que de participar de um culto a Deus. Sabe por quê? Porque as coisas desse mundo vão passar, mas tudo aquilo que Deus faz na nossa vida e tudo aquilo que Deus faz na vida de outras pessoas nunca passará, permanecerá eternamente. É por isso que no versículo 2 o apóstolo Paulo diz o seguinte: sinto uma grande dor no meu coração, que não passa, uma incessante tristeza. No texto original o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou de luto, olhar para o meu povo e saber que meu povo estão sem Jesus. Meu povo está sem Jesus Cristo. Nossa igreja terá um coração missionário quanto mais consciência nós tivermos de quem é Deus e o quanto que é sério uma pessoa estar sem Jesus Cristo. Quanto que é sério uma pessoa estar sem Deus na vida. Segunda coisa, olha aí: ama a sua nação, filho. Ame o seu povo. Diz o versículo 3, olha o que ele diz: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. O apóstolo Paulo amava o seu povo, meus compatriotas segundo a carne. O apóstolo Paulo amava a história do seu povo. Diz aqui no versículo 4: são israelitas, pertencem à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Ele está falando da história do povo de Israel. Mesmo sendo o povo que tinha rejeitado a Jesus, mesmo sendo o povo que tinha crucificado o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo fala assim: olha para o meu povo e ama o meu povo, ama a história do meu povo. Capítulo 10, verso 2, olha aí comigo: porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não por entendimento. Ele amava o seu povo, amava a história do seu povo, e mesmo sabendo que o seu povo ainda não tinha recebido a Jesus Cristo como seu Salvador, ele admirava a espiritualidade daquele povo. Era um povo zeloso, era um povo fervoroso, mas era um povo sem Jesus. Deixa eu dar uma palavra muito boa para o seu coração, muito séria, e nós temos que mudar a nossa cabeça. Nós temos que parar de falar que o Brasil não tem jeito. Nós temos que parar de falar que o Brasil é assim mesmo. Nós temos que começar a abençoar a nossa nação. Nós temos que começar a abençoar o nosso povo e sentir orgulho do nosso povo, e sentir orgulho daquelas pessoas que são nossos compatriotas, como diz o apóstolo Paulo. Porque, gente, nós não vamos nos sacrificar, nós não vamos abençoar ninguém que a gente não ame, que a gente não quer ver o bem dessas pessoas. Nós temos que olhar para a nossa cidade e abençoar a nossa cidade. Nós temos que olhar para o nosso estado, e nós sabemos que o nosso estado é o estado mais violento desse Brasil, compete com o Rio de Janeiro. Em algumas épocas passa à frente do Rio de Janeiro, outras épocas fica em segundo lugar com o Rio de Janeiro. Nós temos que olhar para o nosso estado, temos que olhar para a nossa capital, que na terceira ponte se suicidam pessoas e mais pessoas todos os anos, e começar a dizer: Senhor, visita a nossa capital, Senhor, visita o nosso estado, Senhor, visita a nossa nação. O apóstolo Paulo amava o seu povo, o apóstolo Paulo amava a história do seu povo. E o apóstolo Paulo sabia que mesmo sendo um povo sem Jesus Cristo, aquele povo era um povo zeloso. Era um zelo que não tinha tanto discernimento, mas era um zelo. Ele sabia o potencial que aquele povo tinha. Gente, olha aqui para mim. Essa semana nós tivemos aí a comemoração da padroeira dos católicos, e nós olhamos nas reportagens da televisão e vemos o fervor que essas pessoas têm para com aquela padroeira que eles consideram a padroeira dos católicos. E nós nos envergonhamos porque nós não temos esse zelo pelo único Salvador, que é o Senhor Jesus. Pessoas que caminhavam distâncias, quilômetros de joelhos, pagando promessas, pagando votos, um zelo
sem entendimento, mas era um zelo, como diz o apóstolo Paulo, capítulo 10, verso 2. Agora, o potencial que esse povo brasileiro tem é grande demais. Esse povo fervoroso, olhando para Jesus e conhecendo a Jesus e recebendo a Jesus como Salvador. Imagina que potencial que esse povo tem. O Brasil é o celeiro missionário de todas as nações do mundo. Nós temos condições de enviar missionário para todas as nações do mundo. Se o nosso Brasil receber Jesus Cristo como seu Salvador, a onda final de evangelização para a volta de Jesus sairá daqui. E quem sabe vai sair da nossa igreja. Sabe por quê? Porque nós somos um povo abençoado do Senhor. Nós somos um povo que quem convive com gente de fora, sabe, qualquer lugar que você chegar e dizer, eu sou um brasileiro, você é bem-vindo naquela nação. Eu fui desafiado a visitar Israel agora no mês de novembro, e visitar o Líbano, é o lugar onde o Estado Islâmico está operando com tanta força, destruir o Líbano. E o povo brasileiro tem passaporte liberado para entrar em Israel. O nosso povo pode aproveitar a liberdade que tem, a paz que tem com outras nações, o carinho que as outras nações têm com a gente, e apresentar um Jesus vivo, e apresentar um Jesus realmente poderoso, que transforma a nossa vida. Ama o seu povo, abençoa a sua cidade, estende a mão, abençoa o seu estado. Lá em Belo Horizonte nós temos a seguinte frase: eu amo BH radicalmente. Trazer isso para nós, pastor, isso é idolatria, não. Isso é Deus que move a nossa vida. O apóstolo Paulo fala, eu amo radicalmente o meu povo, eu amo Ibatiba radicalmente, eu amo o meu estado radicalmente, eu amo o meu país radicalmente. Eu quero que o Brasil seja abençoado, Senhor, em nome de Jesus. Último lugar, capítulo 10, verso 1. Vamos ler esse texto e nós vamos terminar o nosso culto para nós orarmos. Capítulo 10, verso 1, vamos ler juntos? Todos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Em primeiro lugar, seja cheio de Deus. Segundo lugar, ame o seu povo. Terceiro lugar, invista espiritualmente na vida do seu povo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: a boa vontade do meu coração. Não adianta nada você olhar para a sua cidade e ver aqui na praça central da sua cidade adolescentes e jovens usando drogas ao céu aberto, no sol quente, e você dizer o seguinte: como que eu gostaria dessas pessoas fossem salvas? Esse é o primeiro passo, é pedir ao Senhor um coração missionário, é pedir ao Senhor um coração preocupado com as vidas que estão se perdendo. Mas o apóstolo Paulo fala também, a boa vontade do meu coração e o meu clamor em favor deles é para que sejam salvos. Olha aqui para mim, gente. O apóstolo Paulo pisou nações. O apóstolo Paulo levou milhares e milhares de pessoas a Jesus. Mas como tudo começou com ele sentir essa dor incessante no coração. Andava de luto por ver seus vizinhos, ver seus compatriotas longe de Jesus. Esse luto foi gerando a boa vontade, e esse luto foi gerando um clamor. E o apóstolo Paulo começou a orar pelo seu povo, e Deus foi salvando vidas através dele. Gente, presta atenção. O apóstolo Paulo fala, eu amo radicalmente o meu povo, a tal ponto, se eu pudesse, Jesus já fez isso, mas se eu pudesse, amaldiçoado seria, para o inferno eu iria, mas se o meu povo ficasse salvo, eu faria isso. Não preciso fazer o que Jesus já fez. Jesus já sofreu a maldição de Deus no meu lugar, mas radicalmente ele amava o seu povo. E por estar cheio de Deus, ele investia espiritualmente no seu povo, orava no mínimo, clamava a Deus pela salvação dos seus compatriotas. Sabe como é que mede o amor que você tem por pessoas que ainda não receberam a Jesus Cristo?
é aquilo que você investe nelas. Deixa eu fazer uma pergunta sincera: se a sua oferta pudesse medir o amor que você tem pelo Marco Antônio, pelo Romário e pela Lígia, qual seria o tamanho desse amor que você tem por esses missionários que largaram tudo para levar e praticamente demonstrar amor por essas nações não alcançadas pelo Evangelho? A sua oferta demonstra o amor que você tem pela obra missionária. Suas orações demonstram o amor que você tem pela obra missionária. Sabe por quê? Porque você muito ora por quem você muito ama, ou pelo que você muito ama. Pensa o tanto que você ora por uma causa, e você vai ver o tanto de amor que você tem por essa causa. Se você não ora pelo seu vizinho que está sem Cristo, pela sua cidade que não serve a Jesus ainda, pelo seu país que vive uma idolatria e vive uma cegueira tão grande. Nosso país é um país campeão em prostituição, inclusive prostituição infantil. Nosso país é um dos maiores países em número de aborto no mundo. Nosso país é um dos países mais corruptos do mundo. Nosso país é do país mais subdesenvolvido do mundo em termos de educação. E nós dizemos o seguinte: o Brasil não tem jeito. Nós temos que mudar esse negócio. Lendo esse texto e ouvindo a voz de Deus aqui através da palavra, eu falei: em nome de Jesus, Senhor, não me deixe amaldiçoar o meu povo, não me deixe amaldiçoar a minha nação. Gere em mim, ó Deus e Pai, um amor por essa nação, por esse povo que se chama Brasil, por minha cidade que se chama Ibatiba, e pelos meus vizinhos que tem nome, tem história e tem vida e precisam de Jesus. Vamos ficar de pé? Se você sentiu dor, como eu senti, porque a seleção foi derrotada em 2014, ô filho, essa derrota nem se compara com as demais derrotas que o nosso Brasil vive, e só Jesus pode mudar isso. Nosso Brasil é um país que está nos primeiros lugares no ranking de divórcio. Nosso Brasil está nos primeiros lugares em termos de violência doméstica. Nosso Brasil está em primeiros lugares, mas não como vencedor, mas como derrotado em termos de abuso sexual. Nosso país é dos países mais onde o índice acontece, maiores índices de homossexualismo, de promoção de homossexualismo no mundo inteiro. Deixe isso doer no seu coração, porque está doendo. Derrota de seleção não significa nada. A derrota de um povo, da moral de um povo que não tem temor a Deus, é que vai significar tudo na vida eterna para esse povo. O Brasil tem que ser alcançado pelo Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa noite onde o Senhor nos deu, Deus e Pai, a oportunidade mais uma vez de pedir ao Senhor um coração missionário, de pedir ao Senhor, meu Deus e Pai, um coração que sente dor, que sente angústia, ó Deus, por vidas ainda não alcançadas pelo Senhor Jesus, não salvas pelo sangue do Cordeiro. Senhor, nos abençoe a Igreja Presbiteriana de Ibatiba, abençoe nosso conselho missionário, na pessoa da Carta Adriana. Senhor, em nome de Jesus, usa a nossa igreja em todas as nações, em todos os povos, mas usa a nossa igreja na nossa cidade, usa a nossa igreja no nosso estado, usa a nossa igreja na nossa nação, para que a nossa igreja faça diferença e possa abençoar esse Brasil maravilhoso, de tantas qualidades, mas Senhor, que está vivendo tantas e tantas derrotas. O Senhor olha para o nosso Brasil e abençoa o nosso país, transforma essa nação, sara essa nação, cura essa nação. Senhor, olha para a nossa cidade, cura a nossa cidade, sara a nossa cidade.
cidade. Senhor, olha para a nossa capital, cura a nossa capital, sara a nossa capital. Senhor, olha para o nosso estado, cura o Espírito Santo, cura o estado do Espírito Santo, que tem um nome tão sublime, mas uma realidade tão infeliz. Senhor, tenha misericórdia. É a nossa oração em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, meus amados irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, principalmente com o povo brasileiro, nossa nação, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Você vai sair e vai ter ali fora algumas barraquinhas, cantinas, comidas típicas dessas nações que nós representamos aí. E todo o dinheiro que vai ser ali arrecadado vai ser revestido para a oferta missionária. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe em nome de Jesus. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos sonhos. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde a justiça outrora